Vamos lá. Eu acredito que já estamos ao vivo no meu YouTube também. Então, estamos ao vivo aqui no Instagram do MyBigTalk com o Mário Jorge e estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, canal Artétipos. Eu acredito que... Beleza. Hoje a gente vai conversar, então, como a gente está ao vivo no Instagram do Mário e está ao vivo no meu YouTube, vamos deixar o Mário apresentar aí primeiro o pessoal dele no Instagram, depois eu dou um oi aqui para o meu pessoal no YouTube. Ok, pessoal. Então, estamos aqui hoje tentando uma novidade aqui para mim, porque estamos com 2 canais aqui, no YouTube do Luca e do Artétipos Oficial, e aqui por MyBigTalk de Tom Campbell também, eu, Mário Jorge, aqui. Boa noite a todos, obrigado aí por quem for participando conosco. A gente vai bater um papinho, claro, sobre temas relacionados a MyBigTalk, e Luca, como a gente está no meu canal também, acho que se você quiser se apresentar um pouco o pessoal, fica à vontade. Bom, pessoal do canal do Mário Jorge, muito prazer, eu sou o Luca Ferronato, eu sou do canal Artétipos, sou mestre em tarô, trabalho com tarô, com desenvolvimento pessoal, juntamente com a minha sócia, a doutora Mabel, que é médica. Eu também sou graduando em filosofia e estou nessa jornada. E estou aqui para a gente conversar hoje, eu e Mário Jorge. Agora eu vou dar uma apresentada aqui para o pessoal do nosso canal do YouTube. Para quem não conhece o Mário, eu acredito que vocês já conheçam o Mário também, porque a gente já fez algumas lives com ele aí. Fizemos duas lives já, na verdade, as duas com a doutora Mabel, falando sobre MyBigTalk. Para quem não conhece o MyBigTalk ainda, vai ter a oportunidade de conhecer hoje, mas eu acredito que a maioria já está inteirada no assunto. Então, vamos conversar hoje sobre consciência, sobre realidade virtual. E quero começar essa palestra aí só introduzindo para quem está chegando agora no meu canal e não sabe ainda o que é o MyBigTalk. O MyBigTalk é a minha grande teoria de tudo, criada pelo físico americano Tom Campbell, um físico que trabalhou na NASA, né? O Tom, na verdade, ele é pesquisador da consciência há mais de 40 anos, trabalhou na NASA e desenvolveu lá pesquisas em simulações com a realidade virtual e em vários projetos de segurança do governo americano. E eu acredito que esse trabalho do Tom e esse trabalho do Mário, né? Porque o Mário é o tradutor do trabalho do Tom no Brasil e não só tradutor, mas divulgador desse trabalho. Eu acredito que esse trabalho é muito importante para a gente investigar um pouco a natureza da realidade, né? Não é novidade que o mundo está vivendo problemas e mais problemas e mais problemas. Uma vez eu ouvi que uma metáfora, né, que é como se tivessem bilhões de formiguinhas procurando a entrada do formigueiro e, na verdade, pisaram em cima desse formigueiro, não existe mais o formigueiro, porque tudo que a gente acredita como concepção da realidade, que tudo que foi trazido até hoje para a gente como concepção da realidade é o momento de ser questionado, né? Nossa realidade é uma realidade que para muitas pessoas e principalmente para o paradigma científico é baseada na matéria, né? Então, o que está vigente hoje aí é um paradigma materialista, né? Então, é como se a realidade fosse fundamentada na matéria e a consciência fosse um produto da matéria, né? E não o contrário. Então, é como se fôssemos todos uma grande obra do acaso e fosse tudo regido pelas leis materiais. Só que tem um probleminha nisso, né, Mário? Que é o que a gente vai conversar hoje. Quando a gente trata a realidade como material, a gente está priorizando que estamos separados, né? Mente e consciência, corpo e mente estão separados, o ser humano está separado dos demais animais, está separado do cosmos, do universo, em sua essência, e isso causa a maioria dos problemas de hoje em dia, né? Que são guerras, disputas, um ego exacerbado, onde eu quero ganhar acima de tudo, onde eu não preciso me preocupar com os outros seres, né? Porque afinal somos só matéria. E o Tom traz uma teoria que é exatamente o oposto de tudo isso, trazendo uma realidade baseada na consciência. Então eu queria que você falasse, Mário, sobre o que é esse novo entendimento de realidade com o foco na consciência, baseado na consciência e não na matéria como se acreditava até então. Eu acho que é um ponto bem interessante. Luca, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Beleza.
É bem interessante a forma como você se aproximou nisso, né? Cada vez é interessante a gente estar trocando ideias com pessoas diferentes aqui no canal, porque sempre surgem pontos de vista diferentes que ajudam a iluminar muito e a fazer expandir um pouco a visão de todo mundo, né? Esse ponto de trazer a consciência como fonte, contrariamente ao materialismo e ao dualismo que causa tantos problemas para nós, é um ponto muito interessante. Só queria comentar uma coisa antes com você, aliás, com o público em geral, né? Que a maioria das pessoas não deve saber, eu já comentei, mas é interessante que o Luca e a equipe da Mabel foi que nos estimularam bastante a trazer o Tom aqui, né? A gente ir em frente. A gente estava Você já tinha alguma experiência com eventos, eu não tinha nenhuma, e vocês me estimularam bastante a ir em frente e trazer o Tom. E vocês acabaram também colaborando com a gente na época com a filmagem, né? Foi o Luca e a Rafaela estiveram lá fazendo a filmagem, que está permitindo, a gente vai comentar depois a respeito também desse curso EAD com o Tom, que permitiu essa filmagem, que a gente pudesse basear todo esse esforço para trazer o Tom mais perto das pessoas. Então, voltando ao tema da sua pergunta, né, você tem N físicos trabalhando N ideias, né? A gente já sabe que o espaço-tempo, essa ideia do espaço-tempo que nasceu com Einstein e com outros físicos lá no início do século anterior, ele já está bastante superado, né? Essa questão de ver a matéria como isolada e os objetos no espaço-tempo como independentes da percepção nossa, né? Independente de nós, independentes da consciência. E muitas visões da física diferentes já descartaram isso, né? A física de partícula, a física quântica mostra que isso não tem muito fundamento. Existem outros ramos da ciência que mostram que o espaço-tempo e a matéria separada da consciência não fazem tanto sentido. Só que os cientistas materialistas ainda têm uma resistência muito grande em abrir mão disso, especialmente os físicos, né? Mas tem um ramo da física hoje que está crescendo muito, que é a física digital, que tem a ver justo com a questão da simulação e da realidade virtual, né, que MyBigTool é física digital, ok? Só que tem um diferencial que vem na direção do que você perguntou, que é a consciência, né? Ele, em vez de tentar explicar a consciência como um acidente da matéria, né, ele tem esta percepção clara pelos dados dele e pelas explicações dele, que a matéria não é fundamental. Na verdade, a matéria é percepção. A gente percebe as coisas como sólidas, o que vem de encontro a ajudar a essas conclusões da própria física de partículas, que até hoje não encontrou matéria nenhuma, né? Eles foram quebrando a matéria, procurando a menor partícula e nunca encontraram nenhuma, só encontram espaço vazio. Por quê? Porque, na realidade, a realidade é construída de informação, ok? Então, informação aonde? Está voando por aí a informação? Não, a informação está na consciência, né? E cada um de nós tem algum grau de conhecimento da própria consciência, porque está consciente, né? Está acordado, desperto, está percebendo seus pensamentos, está percebendo sua realidade, percebendo seus sentimentos, percebendo a visão, a audição, os pensamentos, né? Então, isso é consciência. A consciência é essa parte de você que interage com tudo isso, que capta tudo isso, porque o avatar, o corpo, é um mero receptor, que, na verdade, virtual, né, dentro desse conceito. Então, em vez dessa questão, desse problema da dualidade, que não encontra uma forma de enquadrar a consciência, o Tom parte justamente da consciência. Ele constatou que consciência é fundamental e que todo o resto é derivado. Se tudo parte da consciência, dentro de uma consciência só existe informação. Então, tudo acaba sendo construído a partir de informação. Então, só existe uma coisa, consciência. E vamos dizer, a segunda coisa, que já é uma derivada, é a informação que rola dentro dessa consciência. Então, tudo que a gente vê, percebe, sente, cheira, toca, imagina, sofre, é tudo uma percepção da consciência. Então, fica tudo unificado, né? E só existe, vamos dizer, no fundo e no total, apenas uma consciência, né? Então, somos todos parte do todo. O todo se individua e gera consciências individuadas pela descrição do Tom, cada um dá um nome diferente para isso, mas o Tom dá uns nomes isentos
para não coligar isso aí com alguma outra ideia de crença, de religião, de nada, ele não é contra nada disso, mas ele usa uma linguagem neutra. Então, uma unidade de consciência é uma parte da consciência total. E essa unidade é similar à consciência total. Então, a capacidade de tráfego de informação, de manipulação da informação dessa consciência é similar à do todo, né? E nós estamos numa grande rede de consciência, totalmente conectados, mandando informação uns para os outros, para a consciência fundamental e para os outros, e dela para nós também. E a consciência fundamental fornece este ambiente virtual através de um fluxo de informações, como se fosse uma sintonia de canal de TV em que a gente está, e o nosso próprio avatar vem dentro desse fluxo, esta percepção de ter e estar plugado nesse avatar. Mas, no fundo, somos tudo parte de um todo, né? De uma fonte única. Então, isso elimina as diferenças. Não existe branco, não existe preto, não existe mulher, não existe homem. Quer dizer, isso são partes do personagem dos personagens que evoluíram aqui para a experimentação da consciência. Mas é uma coisa una, ok? Não sei se isso ajuda um pouco a responder à questão que você, como a tinha proposto, mas é um pouco por aí. E é revolucionário. Eu acho que responde muito bem, sim, porque quando a gente tem um ponto de vista, uma filosofia de vida baseada na matéria, a gente está o tempo inteiro buscando o acúmulo de matéria, né? A gente está o tempo inteiro buscando a felicidade em algo que está externo, em algo que está longe de nós, né? Então, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento ideal, eu vou ser feliz quando eu alcançar algo. E esse pressuposto do Tom, que diz que existe uma fonte que se fragmenta em cada um de nós e que somos pedacinhos individualizados dessa fonte, essa fonte está dentro de nós também. Então, toda a informação dela também está dentro de nós. Então, a felicidade não está na conquista de algo externo, ela está dentro de nós também, né? Porque se somos um pedacinho dessa fonte, a hora que a gente percebe isso, e a hora que a gente se permite ser aquilo que verdadeiramente somos, nós estamos expressando as vontades dessa fonte, nós estamos expressando o que é o universo. Então, eu acho que isso é muito bom. A sua explicação ela é muito coerente, muito pertinente aqui, porque quando se fala eu coloquei até o título aqui no YouTube, que a realidade é energia e informação. Aí tem muita gente que pergunta, mas por que eu preciso saber que a realidade é energia e informação? Por que eu preciso saber que a realidade não é material? O que isso muda na minha vida? Pois isso muda que, se você se percebe como uma parte de um todo, a vida ganha significado, a vida ganha sentido, né? E tem pessoas que ainda, vamos dizer, principalmente às vezes você é jovem, ou é inexperiente, ou sei lá o quê, e às vezes não tem nada a ver com a questão da juventude física aqui, né? Porque a gente tem duas coisas. Uma é a representação física sua, o seu avatar, que vai ter uma determinada idade, que pode ou não corresponder com a sua maturidade, que é outra coisa completamente diferente, né? Mas, além de tudo, tem a maturidade, vamos dizer, espiritual ou da consciência, que você não sabe de quantos pacotes de experiência, porque essa é outra conclusão fantástica, né? Quando o Tom verifica como é que a realidade se constrói e que, na verdade, estar nesta realidade é como estar dentro de um videogame, nós estamos falando de metáforas aqui, né? Isso aqui é muito mais realista que qualquer videogame que qualquer um possa imaginar, né? Foi feito pela fonte, não foi feito pelo Zé da Esquina, né? Então, você fazer parte disso tudo, você ter essa perspectiva de não ser apenas o avatar, ele simplesmente acaba com o maior medo do homem, que de outra forma você só perderia isso por ter uma fé meio cega, vamos dizer assim, de não ter experimentado nada, de apenas confiar nessa informação, e não é nada disso que a gente pede aqui, porque você tem como experimentar, né? Mas uma coisa é você, acreditar, não, eu quando morrer vou para o céu, ou vou para o inferno, ou vou para o paraíso, vou lá para o território onde tem as 1000 virgens. Pode ser qualquer concepção de realidade, ok? Pode ser para o Valhalla, né, para o Olimpo, né? Não importa. Agora, outra coisa é você constatar racionalmente, por forma de informação e por forma de poder experimentar algumas coisas que te levam a indícios de perceber isso. Só no fato de que você já não se considera mais 100% identificado com o personagem,
e que você sabe que como esse pacote de experiência você já pode ter tido vários e vai poder ter vários outros, que vida é um processo muito mais longo, que nascimento e morte é apenas entrada e saída do pacote de experiência, isso elimina o medo da morte, ok? E não é da boca para fora, né? Uma vez que você perceba e sinta como isso funciona, isso se vai, né? Você percebe e tem certeza que esses pontos são apenas transição. Então, que benefício isso pode trazer para você? Só eliminar o medo da morte, que é o maior medo fundamental ligado a todos os medos do desconhecido que a gente tem. Se você for olhar psicologicamente, a maior parte dos medos é medo de algo desconhecido, e o desconhecido é sempre associado com o maior desconhecido, que é a morte, né? E outra coisa, né? Assim, você pode acreditar com grande fé que você ou vai para o céu ou vai para o inferno, por exemplo, é uma das opções apresentadas, né? E aí você vai ter medo de ir no inferno, né? Como é que você tem certeza que vai para o céu? Mas se isso é tudo, você descobre que o propósito da vida é aprender, crescer, e que é tudo uma grande escola, e que você vai ter várias oportunidades como esta, esses medos vão se dissolvendo, ok? E é uma oportunidade de compreender essa visão ampla que elimina medos, entre muitas outras coisas, que vai nos ajudar. Agora, não vai pagar a conta do supermercado, né? A gente sabe disso. Parte das regras do jogo é a sobrevivência, porque nos obriga a interagir, porque é uma realidade social, interativa. Quando é que a gente aprende alguma coisa e cresce? Quando está interagindo com os outros. A gente tem que trabalhar, porque tem que conseguir uma fonte de renda, tem que ir comprar coisas no supermercado, tem que passar e falar bom dia para o porteiro, tem que administrar o condomínio, né? Tem que ir para o trabalho, para a escola, tem que lidar com a família. Tudo isso exige interação. Então, as regras do jogo são feitas para isso, elas não são feitas para martirizar ninguém. E à medida que você consegue ir entendendo melhor essas coisas todas, a sua vida deslancha, ela fica muito mais feliz, porque há uma compreensão do que se passa. Não fica aquela história de, por que coisas ruins acontecem para pessoas boas como eu? Porque todo mundo, né? E eu não estou criticando ninguém, mas todo mundo se acha que é bom. O outro aconteceu algo ruim, porque não sei. Mas comigo, como é que algo ruim vai acontecer comigo? Ruim, apenas um rótulo, porque você não percebe esse contexto integral, esse contexto maior, né? E tampouco se preocupa em fazer o bem para o outro também, né? Porque a gente está aqui para nos desenvolver, para evoluir, para crescer, para fazer o bem para nós e para o meio, né? A gente não está aqui para ter êxito à custa alheia, né? Isso não traz benefício, não traz crescimento. Não é que traz castigo, é que não te traz benefício nem para você, nem para os próximos a você, nem para os distantes a você, né? Então, entender tudo isso ajuda. E não é só ouvir dizer aqui e acreditar que eu estou dizendo isso. Não precisa acreditar, precisa entender. E o Tom traz esse entendimento de uma forma global, né? Através de My Big Tool e das ideias dele. Pode não pagar a conta do supermercado, mas a partir do momento que você tem uma perspectiva baseada na consciência, o campo de oportunidade se abre e aí você consegue, a partir desse campo de oportunidades aberto, enxergar muito mais caminhos para seguir, né? Você consegue interagir muito melhor, porque quanto mais ampla a sua visão, né? Quanto mais você enxerga, mais possibilidades você percebe. Que, por exemplo, é um problema nítido de quem às vezes está com um problema, vamos dizer, quando a pessoa vai ficando deprimida, né? Por exemplo, vai encolhendo, o campo dela vai encolhendo, o que ela percebe vai encolhendo, ela começa, não, eu não tenho escolha, estou sendo empurrada, ela se sente num canto, pressionada, sem opções, né? Isso é um extremo oposto negativo. Se você começa a evoluir, se desenvolver, perder os medos, você começa a crescer, perceber mais oportunidades, opções, alternativas, perceber que certas coisas não são necessariamente ruins, que podem ser grandes oportunidades, né? O mesmo limão, esse é um chavão, né? Mas é válido altamente. O mesmo limão que é azedo, ele faz uma limonada deliciosa. Basta você faz uma caipirinha, né? Faz um monte de coisa. Então, toda situação, ela tem no mínimo um benefício, algum aprendizado a ser extraído. E esse aprendizado vai te levar mais longe, ok? Então, viver rejeitando, refugando, é que nem aquela imagem que a gente tem daquela criança no supermercado berrando, eu quero, ou eu não quero isso, eu quero aquilo, né? Você sai arrastado pela mão do pai ou da mãe, esperneando, sofrendo, né? Por um drama criado na sua própria cabeça, que podia ter facilmente solução, uma percepção maior das alternativas, das possibilidades, né? Muito legal. Eu falo muito aqui no nosso canal, no Artétipos,
sobre hermetismo, né? Sobre a tal das 7 leis herméticas. E eu acho que elas estão muito alinhadas com o trabalho do Tom, principalmente a que diz que o todo é mental, né? O universo é autoconsciente, e que tudo vibra, tudo tem uma frequência e nada está parado, tudo vibra. Eu queria comentar um pouco essas duas e depois jogar a bola para você comentar também. Uma vez eu ouvi uma metáfora de que se você pegar um computador antigo, aqueles que a tela era uma caixona mesmo, e jogar ele de cima de uma escada, ele não vai chegar lá embaixo e ter se transformado no iPhone. Então, essa ideia de acaso é um negócio meio estranho, né? Que uma monocélula vai se transformar num ser autoconsciente, né? E essa ideia de que o universo é autoconsciente é muito interessante porque eu sempre tenho conversas filosóficas com amigos e eu tenho muitos amigos ateus. E a gente conversa bastante e eles falam, não, mas tudo é uma obra do acaso. E aí eu sempre rebato, pô, mas se tudo é uma obra do acaso, o acaso é uma força criadora, você concorda? E é uma força criadora inteligente. Então, até dizer que tudo é uma obra do acaso, coloca o acaso como uma força criadora inteligente e autoconsciente, né, que cria e organiza e sustenta todo o universo. Então, na verdade, não é nada uma obra do acaso. Existe uma inteligência por trás disso tudo que cria, organiza e sustenta. E essa inteligência, ela é energia e é informação também, que é essa fonte. Esse é um ponto, né, do universo ser autoconsciente. E o outro ponto de que tudo vibra, nada está parado, né? Então, se você... Tudo tem uma frequência e nós temos 5 sentidos que captam frequências, né? E aí a gente pode até entrar na ideia da realidade virtual do Tom já. Porque nós temos 5 sentidos, né? Nós temos a audição, nós temos o olfato, nós temos o paladar, nós temos a visão, nós temos o tato. Cada um desses sentidos são receptores de frequências, né? Então, nada me garante do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo, realmente é isso. São simplesmente frequências que estão sendo captadas por esses sentidos. Talvez se eu tivesse outros sentidos, que não a visão, que não o tato, eu percebesse a realidade de uma outra maneira. Então, não quer dizer que a realidade é exatamente assim. Eu percebo a realidade assim, né? Então, se tudo vibra, se tudo é onda e eu tenho receptores para captar essas ondas, eu também produzo essas ondas, né? Então, se eu estou com medo, eu estou produzindo uma frequência, um padrão de vibração de medo. E aí, como num rádio, eu vou entrar em ressonância com qual frequência? Com frequência de medo. Se eu estou em frequência de perda, eu vou entrar em ressonância com uma frequência de perda. Se eu estou numa frequência de alegria, de expansão, numa alta frequência, numa alta vibração, eu vou entrar em ressonância com uma alta vibração. Assim como um rádio entra em frequência por ressonância, né? Então eu queria que você comentasse o fato do universo ser uma grande mente, autoconsciente, né? Uma fonte que ordena, sustenta e provém esse universo todo, que tudo é onda de energia e informação, e o porquê, então, que o Tom fala que a realidade é virtual, a partir disso. Então, eu até já cheguei a escrever um artigo, porque, veja, o Tom, diretamente, ele usou apenas a evolução da consciência dele, a expansão da consciência dele, os estados alterados, para experimentar com a consciência centenas de vezes, indo a centenas ou milhares de lugares, voltando, medindo e voltando, experimentando, para chegar às conclusões que ele chegou usando a metodologia do cientista, de um físico, aplicada à consciência, à ferramenta da consciência que ele tinha. Mas ele não usa nenhum parâmetro, ele não foi estudar nada do Oriente, do Antigo Egito, de lugar algum, ok? Então, ele foi fundo na consciência, pesquisou e trouxe as ideias dele, que ele mesmo desenvolveu, também não canalizou nada, e eu não tenho nada contra isso, me entenda, mas ele foi, por experimentação, e extraiu as conclusões dele de uma forma lógica e ordenada, que qualquer um pode entender, porque é uma linguagem moderna. Quando a gente fala no Hermes Trismegisto, né, no Caibalion, no conhecimento hermético, a gente está falando de alguma coisa de 2500 antes de Cristo, né, e por aí, né? Então, às vezes a linguagem, né, o Caibalion é uma linguagem mais recente, sei lá se tem 50, 100 anos, mas tentando pegar aquelas regras de ouro lá do Hermes e transformar de uma forma
mais inteligível, ainda assim com uma linguagem um tanto arcaica. Mas é fantástico, né? E você acabou de citar. Eu costumo dizer o seguinte, se estas pessoas, estas fontes, sejam quem for, do passado ou do presente, estão acessando algo da realidade mesmo, de como as coisas realmente são, todos que olham para ela vão ver coisas parecidas, né? Então, pode falhar na hora da descrição, ficar um pouquinho diferente por conta do universo que cada um vive, da experiência, da linguagem, né? Descrever de uma forma diferente, mas, no fundo, se você olha isentamente, a coisa deve ser parecida. E o Kybalion, e essa regra principal de tudo é mental, ela é fundamental aqui, porque você imagina no passado alguém tentando descrever que o universo foi criado a partir da consciência, que a realidade foi criada como virtual, digital, a partir da consciência. Não, o cara olha e, quando ele acessa tudo isso, ele descreve a realidade é mental, o universo é mental, acabou-se, ele está descrevendo a mesma coisa, né? Do que eu dizer que é consciência. Consciência é um termo muito próximo de mental. Por quê? Por exemplo, dentro do conceito do Tom, a consciência tem os pensamentos, ela percebe. O pensamento é a ferramenta ativa, ela atua nas coisas com o pensamento. Mas é a mesma coisa, no fundo, estamos falando da mesma coisa, né? Outro exemplo de realidade virtual antiga é que lá pelos 200 AC também você vai ter o mito da caverna, né? O mito da caverna nada mais é do que uma percepção destas pessoas de como a realidade funcionava sendo descrita pelos meios que eles tinham na época. O cara está trancado numa caverna, virado de costa para a abertura, a luz que entra por trás gera imagens de sombras na parede e ele pensa que aquelas sombras da parede são a realidade. Isto é quase como um sonho, é quase como uma ilusão e é quase como uma realidade virtual da época da caverna, né? Então, assim, existe a criação do tal, né? O mito da criação do tal é muito próximo também, né? É um vazio, um potencial que evolui, primeiro gera as duas coisas, o 0 e 1, sim ou não, o positivo e o negativo, e essas duas coisas geram as 10 mil coisas ou todo o resto. Então, assim, todas estas filosofias, elas praticamente, na sua origem, alguém andou acessando a verdade e a trouxe à tona e descreveu da melhor forma que podia na época. E, ao passar do tempo, às vezes a linguagem fica meio cifrada, mas com certeza. O outro ponto que você cita, que é o da vibração, né? Obviamente, né, o método de funcionamento dentro desta realidade virtual já é que nós estamos a nossa consciência está focalizada num determinado canal, sintonizada num canal que se passa nessa realidade aqui, e mais especificamente no canal que se passa do ponto de vista interno do personagem que eu sou, o Mário Jorge, com essa cabeça, esses olhos, essas orelhas, e a gente capta tudo isso. A luz é vibração, o som é vibração, tudo. Até se você pegar a nível pequeno, né, micro, a nível das células, elas têm lá aquele movimento browniano e tudo está vibrando, nunca nada está parado, não existe isso, né? Então, é parte disso. Agora, tudo isso, do ponto de vista de MyBigTo, é informação, né? A vibração também é uma informação e, fundamentalmente, as células unitárias, vamos dizer, que se diferenciaram dentro do todo para ele poder armazenar informações e lidar com elas, é 0 e 1 vibrando. E, por exemplo, a criação do tempo, que é uma das criações iniciais do todo, da fonte, no início dessa consciência fundamental, é através da vibração dessas células de realidade, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, na velocidade máxima, ele estabelece lá o milionésimo de segundo dele, e aquilo passa a ser o tempo para poder contar e compreender a sequência dos eventos para essa consciência fundamental. Então, está sim tudo conectado, por quê? Porque tanto a visão do ponto de vista, por exemplo, do Kybalion, né, e dessa regra do todo é mental, ela foi uma visão que acessou aquilo em fundamento, né? E você tem outros, né? Você tem o Maia, tem a ilusão, né? Você tem várias outras fontes citando esse tipo de coisa e faz todo sentido do mundo, está alinhado, não como uma necessidade para MyBigTo. MyBigTo anda sozinha a partir das ideias, duas ideias básicas. A existência de uma consciência fundamental é muito simples. E a existência da evolução. Essa consciência está em evolução. E tudo mais dentro dessa consciência, por consequência, está buscando evolução também. Então, esse é o nosso propósito como consciência que somos,
E por isso estamos aqui aproveitando esta experiência. Então, se você não compreende isso, você pensa que, de repente, você está aqui para ficar rico, não tenho nada contra você ficar rico, né? Se você souber administrar isso bem, vai ser ótimo para a sua experiência física, material do seu personagem, né? Agora, uma coisa bem básica, você quer saber o que realmente importa para você? Tem uma questão que a gente pode fazer para a gente mesmo, o que eu vou levar daqui, né? Se eu crescer, supondo que eu, né, sou uma consciência que continua existindo, assume isso apenas para o exercício mental, né? Eu sou essa consciência e a única coisa que eu tenho na minha mente as informações, vamos dizer, os aprendizados de ser, a qualidade de ser que eu desenvolvo, né? Então, eu entro aqui com uma qualidade de ser, passo por várias experiências, possivelmente melhoro essa qualidade, né? E saio com uma experiência maior. Fora essa experiência maior, eu estou levando mais alguma coisa dessa viagem? Só um segundo para as pessoas pensarem. O que é que você está levando de tudo isso que você está indo atrás que acha que vai trazer a felicidade, né? Então, assim, se você parar e fizer esse exercício, você vai perceber, né, que não vai levar nada disso. Então, assim, você tem todo o direito de buscar a sua satisfação física, no sentido de ter o que você acredita que seja adequado para você viver a sua vida e que você acha que vai compor, porque se você não tem o mínimo, você morre de fome e não vai ser feliz morto de fome. Agora, você pode ir atrás, pode ter o que você achar que deva e conseguir isso, né, da melhor forma possível, né, que você, seguindo os seus princípios, os seus valores. E agora, tenha a noção perfeita do que é que você leva daqui, porque o que você leva é importante, o que você não leva, tanto não é importante que fica para trás e é impossível de ser levado. Bem material não trafega para a consciência. A consciência são bens imateriais, né? Então, é um pouco por aí. Aquele lance, né? Caixão não tem gaveta e a aprendizagem é a única bagagem levável, né? A jornada que a gente está vivendo aqui é o aprendizado, não que você não possa prosperar na matéria, que você não possa viver excelentes relacionamentos. Você pode, mas o fundamento da realidade não é você alcançar uma posição social ou você conquistar algo material, porque a base da realidade não é a matéria. Como Tom mesmo diz, a realidade é uma experiência virtual, é um game, né? Exato. E agora, assim, o fato dela ser virtual, né, também te diz outra coisa, ela não é tão sólida quanto parece. Então, para você que não entendia por que a mente afeta a matéria, sendo que a mente é um acidente da matéria, né, segundo muitos, como é que pode isso aí afetar? É piada, né? É sacanagem, estão mentindo, estão me enrolando. Não, a realidade é virtual, ela é construída pela mente do universo, da realidade maior, da fonte, e pela sua mente, em conjunto. As duas estão transitando informação e com umas dos outros e construindo essa realidade de uma forma mental. Se essa realidade é mental, como diria o Caibalion, ou é consciência, é informação trafegando na consciência, como diria o Tom, é muito mais fácil você construir algo nessa realidade do que parece, ok? E com isso não quero dizer que você pode construir tudo, mas tem 3 formas básicas, eu só vou dar uma pincelada aqui, que o Tom menciona, de como impactar a sua realidade, criando ou co-criando, né? Porque nós não estamos sozinhos. Quando você cria só para você, cria. Quando você está criando com os outros, é co-criando. Então, nós estamos trabalhando com a fonte e com os outros nessa realidade que é co-criada. Então, a parte que parece externa da realidade, ela é co-criada. Então, 3 formas. A primeira é a sua percepção. E a segunda é a sua atitude e a terceira é a sua intenção. E, rapidamente, a sua percepção é como você percebe as coisas, né? Então, você sempre pode perceber as coisas como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Você pode perceber várias oportunidades, onde outros só veem uma ou não vê nenhuma, né? A sua percepção, se ela olha por um lado positivo e transforma as situações de forma positiva, ela faz o positivo crescer. E se ela olha de forma negativa, ela faz o negativo crescer. Então, isso está na sua mão 100%, não depende de ninguém, é criação 100% sua. A forma como você percebe a realidade, você pode mudá-la. No segundo, a atitude. É 100% na sua mão, é o que você pode fazer a respeito. Você está num ambiente, você interage, a forma como você atua com os outros à sua volta, ela é determinante para como os outros vão atuar com você.
Porque ninguém vai ficar levando pedrada sua o dia inteiro, a todo momento, e te devolver flores. No começo, até pode ter alguém. Se ele faz isso, na melhor das hipóteses, ele vai se distanciar de você para não levar pedrada. Mas a maioria vai te devolver pedrada. E você começa a entrar nos ambientes e levar pedrada. Tá? Isso é uma linguagem figurada, mas você sabe do que eu estou falando. Né? Então, a sua atitude faz com que os outros, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, é percepção, atitude e a intenção. A intenção é curiosa, porque essa é que as pessoas estão interessadas em geral. Né? Porque com a sua intenção de ser, né? A intenção a nível de ser, a sua vontade, aquilo, né? Você consegue criar a realidade. Como o Tom explica isso em muito detalhe, para você entender e dizimar suas barreiras, né? Porque com as barreiras que a gente tem, a gente acha que tudo é material e que tudo é físico e que nada acontece. Mas quando você começa a perceber como é que a realidade ajuda a fabricar a realidade, ela tem sempre um cálculo de alternativas para frente. Ela calcula N alternativas do que você poderia fazer, o seu vizinho, eu, o Luca, todo mundo. E gera possíveis realidades calculadas com probabilidades, cada opção de acontecer ou não, ok? Acontecer mais ou acontecer menos. E calcula isso para frente centenas e milhares de anos. A fonte é poderosíssima, né? Para não dizer todo poderosa, porque não é todo, mas é tão próxima disso quanto chega. Então, ela gera todo este universo e muitos outros. O multiverso inteiro é gerado pela fonte. Então, ela tem muito poder mental, ou de consciência, ou computacional, como queira chamá-lo. Ela gera todos esses cálculos para frente. Mas nada está determinado, porque consciência só existe, a minha, a sua e a da fonte, se existe livre-arbítrio. Então, a sua intenção pode fazer com que a probabilidade de algo ocorrer aumente ou a probabilidade de algo ocorrer baixe. E é assim que você cocria, que você materializa, que você renderiza, que você colapsa. São todos sinônimos, né? Muitos usam a física quântica, porque a física quântica aborda a formação da realidade, né? E esse colapso de onda, às vezes, é utilizado para descrever, mas se a realidade é virtual, na verdade, não é só um colapso de onda, é uma renderização. É a criação da imagem na tela holográfica 3D da realidade. Então, quando você está influenciando no acontecimento futuro, por exemplo, melhorando a sua saúde, curando determinada doença, né? Para coisas pessoais, você tem uma influência muito grande. Coisa que depende dos outros, a realidade é a democracia perfeita. Se tiver 1000 pessoas, 500 querendo chuva e 500 querendo sol no mesmo local, a influência delas vai ser nula, porque uma anula a outra. Né? Agora, se as 1000 pessoas mentalizarem para chover, elas têm grande chance de impactar a realidade em pouco tempo, porque é uma massa de pessoas dirigindo. Né? Então, esse tipo de efeito, ele existe, mas, no geral, na cocriação é complexo. Então, as suas limitações na realidade externa estão muito ligadas à existência dos outros, porque você não existe sozinho, existem regras do jogo. E no final do dia, My Big Toe é sobre regras do jogo. Ele traz um esclarecimento para nós, para entendermos as regras do jogo. Para quê? Para jogarmos melhor, para sermos mais felizes. É isso aí. Muito interessante. Eu gosto, você falou de livre-arbítrio, eu acho muito interessante, porque quando se fala de livre-arbítrio, as pessoas acham que livre-arbítrio é ter a possibilidade de fazer o que você quiser na vida, né? E, na verdade, livre-arbítrio não é fazer o que você quiser, é simplesmente a capacidade que você tem de escolher, né? Então... E quando você amplia, só rapidinho, quando você amplia a sua visão de mundo, você enxerga mais escolhas. E aí você pode escolher melhor dentre as escolhas disponíveis. Né? Eu gosto muito da etimologia da palavra inteligência, que vem do latim interlegere, que é a capacidade de escolher dentre. Então, quanto mais você tem inteligência, mais capacidade você tem de fazer boas escolhas. Então, se você conhece as regras do jogo, se você conhece como funciona a realidade, você tem uma capacidade para fazer melhores escolhas. E outro ponto que você falou que eu acho muito interessante, que é sobre a criação. Existem muitos filmes sobre criação de realidade, muito famosos, né, inclusive. E quando se fala de criação da realidade, a pessoa fala, nossa, eu posso criar minha realidade? Então, peraí, eu quero criar uma casa, um carro, apartamento. E ela está pensando nela, né? E a gente tem dois, principalmente eu que mergulho muito no estudo do tarô e da própria psique humana, nós temos duas pessoinhas aqui, né? Nós temos o ego, que é aquilo que a gente acredita que a gente é,
e nós temos a nossa centelha divina, ou a nossa essência, que é o pedacinho da fonte dentro de nós. Então, eu converso muito sobre isso com a doutora Mabel, que assim, você quer criar, mas você quer criar com o ego? Você quer criar para você? Ou você quer criar para a essência? Se você tem um livre-arbítrio, e se a natureza lhe dotou com o poder da autoconsciência, será que este poder da autoconsciência não é justamente um teste para saber se você vai escolher criar a partir da vontade da fonte, que é o fluxo natural da vida, ou da vontade do seu ego, do que você quer para você, independente do outro? Então, eu quero criar um prédio aqui, independente da natureza, né? O problema é a natureza que se lasque. Eu vou criar o meu prédio aqui, eu vou criar essa indústria aqui, eu vou destruir isso aqui porque eu quero, eu posso criar o que eu quero. Mas será que a verdadeira cocriação não seria o criar em conjunto com a fonte? Sim. Criar em conjunto com o fluxo natural do universo? Sim. Tentar escutar um pouco a minha intuição e ver o que é a fonte me diz, o que a minha essência me diz que eu devo fazer? Não, perfeito. Veja, uma coisa que o Tom fala, muito curiosa na forma jocosa e brincalhona com que ele fala, é o seguinte: ninguém evolui morrendo. Né? Que tem muita gente que acha que quando morre, ele volta a ser a essência é fantástica, e então ele melhora 1 milhão de vezes. Não sei por que ele está tão ruim aqui se a essência dele é tão boa. Né? E o Tom equaciona isso de forma muito clara. Você é consciência. Essa centelha divina é o que ele chama de consciência. Né? Alguns chamam de centelha divina. É uma parte da consciência fundamental, do todo, da fonte. Então, essa consciência que você é, ela tem uma determinada qualidade que você evoluiu em você mesmo por suas experiências contínuas e que você traz com você exatamente a qualidade da sua... o que acontece? A sua centelha divina ou a sua consciência, ela tem todo o potencial de realizar e de ser tudo o que precisa ser, não precisa vir nada de fora. Agora, ela está experimentando e crescendo e evoluindo, ok? Então, ela pode chegar lá por meios próprios dessas experimentações que a gente faz nesse tipo de realidade, ou mesmo lá fora em outras. Mas essa realidade é o fast track da evolução, é onde a evolução ocorre de forma mais acelerada. E esse crescimento, essa qualidade de ser, vamos dizer, quando você decide, você está falando com a sua centelha, é com a sua qualidade de ser, com a sua consciência, não com o seu personagem, com o seu ego, aquele que você está iludido e enganado, achando que o bom é ter uma TV maior ou um carro maior. Pode ser muito bom e útil, mas desde que você esteja fazendo isso de uma forma consciente, porque você quer dar uma condição para a sua família, coisa e tal, e você não está fazendo isso, encontra o meio, né? Porque se você tem um pensamento egoísta, individualista, você cuida só de si e se lixa para o meio, incluindo todos os outros e tudo, o ambiente, tudo que está no resto, que está lá fora, né? São outros seres, são partes do que você é também. Ninguém é diferente, ninguém é separado. E cada pensamento ruim, péssimo que você tem, também afeta todo mundo. Não é só as ações, os pensamentos também, porque estamos todos conectados em cadeia. Então, assim, quando você faz algo que é bom para você, para os seus, e no mínimo, né, não faz mal a ninguém, se não fizer mal a nada e a ninguém, já é positivo. Mas se traz o bem para todo mundo, né, isso está alinhado com o ser que você é no fundo, né, com a consciência que você é, e você vai ter mais facilidade de realização. Então, coisas que vão na direção outra coisa, né? Você está tão iludido, em geral, com o personagem e com o ego vem, o Tom explica, né, no livro, aí, nas ideias dele, a gente tem um desconhecimento das coisas, que muitos talvez não gostem, mas pode chamar de ignorância também. A gente ignora tudo. Né? O dia mais que eu levei um susto maior da minha vida é quando foi descobrir o tamanho da minha ignorância 10 anos atrás. Eu me achava o máximo. Né? Hoje eu sei que eu sei uma fagulha do que há para saber. Mas no dia que eu descobri isso, eu fiquei assustado, porque eu achava que era muito bom. Né? E a maioria das pessoas acha, porque a gente tem um ego assim, né? Você estuda, você se desenvolve, trabalha, tem êxito, e você acha que é a última bolacha do pacote, né? E não é, né? Então, assim, você está decidindo com o seu ego, e o seu ego não é o melhor decisor. O melhor decisor é você, o piloto é a consciência. Se você está enganado pensando que é o personagem, o corpo, a matéria, né? Você pensar dessa forma te leva para decisões péssimas para quem você é. Agora, você imagina, se você decidiu vir para cá, para o fast track da evolução da consciência, para aproveitar
determinado conjunto de experiência para experimentar e crescer no processo e ajudar outras pessoas a crescer à sua volta, porque estamos ligados àquelas pessoas mais próximas que convivem conosco. A gente afeta a nossa vida e a delas também, né? E a gente pode estar se ajudando e ajudando aos outros, ou levando todo mundo, ajudando a levar todo mundo para o buraco também, né? Porque a gente está se influenciando, né? E se a gente está fazendo a coisa... Então, o mínimo que se deve pensar é se o que eu quero é algo que não vai afetar negativamente aos outros e ao ambiente e vai afetar positivamente a você e aos próximos. Agora, se for algo que seja bom para o meio, para todos, é algo muito mais fácil de você executar, porque está alinhado com o ser que você é no fundo, né? Com o propósito que você veio aqui de crescer, de se desenvolver e, na medida do possível, ajudar os outros a crescer e desenvolver, né? Você não veio aqui para juntar dinheiro, né? Dinheiro é uma necessidade porque a gente não paga a conta do supermercado com mantra. Então, e outra coisa, ele nos obriga a interagir com os outros, como a gente já mencionou antes. Então, é uma parte da ferramenta, da regra do jogo, e a gente pode usá-la o melhor possível, mas com consciência, né? O problema é o seguinte: se você está consciente, tomando decisões conscientes, alinhadas com os seus princípios, valores, com a qualidade de ser, ou a qualidade espiritual, né, a qualidade da consciência, você vai conseguir executar muita coisa, o seu poder se amplia. Se você estiver tomando decisões baseadas no microego, você está tomando decisões com a ponta da orelha, para não dizer outra coisa, a chance de você executar coisas é menor, né? Agora, até que você evolua, lembre-se sempre que a sua percepção e a sua atitude, independente de quanto você percebe do ser que você é para usar a sua intenção, elas determinam sozinhas, vamos dizer, cada uma uns 35% da realidade, vai. E a intenção faz o resto, né? Atinge os 100%. Mas você já consegue manipular a sua realidade positivamente, né? Não confunda isso com manipular os outros. Manipular os outros, você pode tentar a primeira e a segunda vez. Na terceira, quando o cara perceber, nunca mais você manipula ninguém. Não é esse o nosso objetivo, isso não traz bem para ninguém, né? Não é nenhuma religião, não. É a religião, vamos dizer assim, se quiser, do seu bem. Só que o seu bem está totalmente interligado ao de todos, né? O bem egoísta só existe na imaginação do ego, né? Muito legal. Eu acho muito interessante que o que está sendo trazido aqui a realidade não é material, o universo é autoconsciente, nós não somos o nosso ego, nós não somos esse personagem aqui. Existe a nossa consciência, que é o player, né? Que é quem está por trás do game, quem está jogando, exatamente. A gente está trazendo todas essas informações que, no caso aqui, estão sob a perspectiva do Tom Campbell, que é quem desenvolveu essa minha teoria de tudo. E o mais legal é que o cara te dá todas essas informações e ele fala: por favor, não acredite em mim. Por favor. Isso não é uma religião, isso aqui não é. I'm not your guru, eu não sou seu guru. Isso aqui é só uma percepção que ele teve e ele está falando: estou te trazendo essa informação aqui, beba dessa informação e filtre o que faz sentido para você. O que não faz. Experimente por você mesmo, pratique. É o que ele fala, até experimente o pudim, né? Experimente o pudim é uma frase que ele usa 100 vezes no livro. Experimente o pudim, pratique, experimente, tire sua própria conclusão. Eu estou fornecendo um mapa, um modelo da realidade, uma teoria da realidade, uma teoria de tudo, né? Um TOE, é um mapa, né? É a mesma coisa que na PNL. O mapa não é a realidade. Essa é a frase fundamental da PNL, porque não é mesmo. Você não anda no mapa. O mapa te dá uma ideia para você encontrar o teu caminho na natureza, né? Que vai ser outra história, né? Nunca o mapa... Agora, você andar sozinho na natureza sem um mapa, você pode se perder e morrer facilmente. Com um mapa é muito melhor. Então, mas vai andar na natureza para você descobrir como é que o terreno é, né? Para ver se esse mapa faz sentido para você, para o que você está buscando, né? E fazer suas próprias adaptações, né? Então, a gente tem esse mapa que está sendo oferecido, né? Que é a teoria, e a gente tem a experiência prática que a pessoa pode fazer, que não é apenas uma, né? O Tom sugere várias, né? Uma delas é a meditação. Vamos só dizer do que nós estamos falando agora, então. A gente tem os livros, né, do Tom, e a gente está lançando agora em conjunto com esse trabalho da filmagem que o Luca e a turma da Mabel lá fez com a gente, e nos ajudou a organizar esse curso à distância através do Hotmart, que é uma ferramenta apropriada para isso, né? E a gente criou esses módulos do Tom, né?
dando todo esse treinamento, que ele veio aqui em São Paulo e ficou alguns dias conosco aqui, fez este evento, a gente filmou, então transformou isso em 8 módulos, mais 2 ou 3 módulos extras, num total de quase 20 horas, com vídeos complementares meus em português. Os originais dele estão com legendas de bom tamanho, graúdas, que o pessoal do Luca incorporou no vídeo, não é aquelas legendas geradas automáticas na hora, é legenda que eu revisei o texto inteiro, ele incorporou e está lá. Então, você pode assistir mais rápido, mais devagar, 10 vezes, 20 vezes. Aliás, outra coisa que muitas dúvidas que me surgiram, que as pessoas estão me consultando sobre esse curso, é sobre a questão de ficar, bater com outros cursos que já estão agendados, já estão fazendo. Veja, a nossa proposta foi disponibilizar isso para você com calma. Isso não é algo para você fazer da noite para o dia, né? Então, a gente vai pôr o primeiro módulo no ato imediato da inscrição, mais um módulo em uma semana, depois a cada 2, 3 dias mais um módulo, para você ir deglutindo com calma, e por um ano, e ver tudo isso quantas vezes você quiser, ok? Então, você pode voltar, viu até o fim, volta no primeiro de novo, volta em algum ponto que ficou com dúvida, tem perguntas, posta lá, a gente responde, faz comentários. E eu estou me propondo e descrevendo para todo mundo o seguinte, que dependendo do tipo de dúvida que surja, em algum ponto eu faço, além dos vídeos que já estou adicionando para cada vídeo do Tom, um vídeo meu em português esclarecendo, eu posso fazer vídeos específicos por questões específicas, então ninguém vai ficar largado. E como você falou, tem a parte prática, o Tom propõe vários exercícios ele mesmo, né? E eu tive a oportunidade de estar no Tennessee a questão de exatamente um ano atrás e fiz um imersivo com o Tom, né? E ele passou para a gente todas as instruções sobre esses exercícios que a gente fez durante 4 dias, né? E eu tenho esse material e tenho essa oportunidade de complementar o detalhamento com a experiência que eu tive lá também com ele. E tudo isso está lá. Por exemplo, visão remota, né? Como é que você faz visão remota? Né? Como é que isso é possível? Como é que você acessa o sistema e obtém as informações? Né? E como é que você pratica isso? Então, ele sugere exercício prático disso, exercício prático de diagnóstico de doença, né? Que é coisa muito simples, de uma forma muito simples, ele desmistifica tudo, ok? Existem muitas metodologias de, por exemplo, fazer cura, né? Existe acupuntura, Qigong, sei lá, N no mercado, alternativas, essas coisas funcionam se a pessoa estiver fazendo apropriadamente, porque você está usando a sua intenção, a do curador, a do paciente, para gerar cura nas pessoas. E ele mostra como é que você pode fazer isso de uma forma muito simples. Então, tem várias outras práticas que ele mostra nesse curso. Ele mostrou para nós aqui pessoalmente em São Paulo, e eu tenho informações extras para passar também do treinamento que eu fiz com ele lá no Tennessee no ano passado. E fui eu com a minha esposa, e foi muito bacana. Assim, estar com o Tom é uma coisa fantástica. Você que vai participar do treinamento vai perceber, porque isso flui pelo próprio vídeo. A tranquilidade, a calma, as perguntas que ele responde, tem uma farta sessão de perguntas e respostas com ele também, né? Das próprias pessoas que fizeram perguntas durante as nossas filmagens, e ele responde tudo com toda a paciência, com toda a tranquilidade, com toda a transparência, com a melhor linguagem e exemplos que ele pode traçar, tudo isso super bem traduzido, né? Modéstia à parte, eu não vou ser modesto nisso, assim, porque, eu estou trabalhando nisso desde 2014, em ler, estudar e traduzir esses livros, revisar, eu estou constantemente melhorando, porque você sempre encontra erros, né? Então, eu não sou livre de erros, mas o meu esmero em tentar compreender as coisas que ele diz e transferir para vocês da melhor forma, ele já não é de hoje, ok? Então, e você vai ter esse suporte aí. Então, esse treinamento está lá disponível, né? A gente tem a página, acho que a gente depois deixa os links aí nas nossas mídias, está tudo por aí. As pessoas que já participaram do nosso webinário a semana passada, né? Também fizeram inscrição, estão recebendo e-mails descritivos disso, mas quem ainda acessar o webinário tem um link para se inscrever, para receber os e-mails. E a gente está fazendo essa turma aqui até, acho que dia 1º, né, Luca? Essa turma... Exatamente. É até o dia 1º, até o dia 1º, segunda-feira, dia 1, né? Nós estamos, segunda-feira, dia 1º, a gente está encerrando isso aí, a gente já está fazendo, desde o webinário, né, no dia seguinte do webinário a gente abriu, e vamos rodar, e esperamos que seja algo muito proveitoso para as pessoas que estão participando. Já temos alguns comentários positivos lá dentro de quem já entrou, né? E, bom, está disponibilizada esta oportunidade de você estar com o Tom,
né? Já que essa questão de deslocamento, em São Paulo, a gente não tinha ideia de quantas pessoas, porque na época, há um ano atrás, eu não sabia, né, não tinha noção de quantas pessoas se interessariam por isso. No final, a gente fez uma sala de 100 e pouco e lotamos lá com 120. E foi muito bacana. Mas muita gente teve que vir de outros estados, de outros lugares, tem que se hospedar. E agora, a gente tinha intenção de trazê-lo novamente, mas com a pandemia isso ficou inviável. E a gente trabalhou esse ano inteiro, Luca, como você sabe que você teve nisso também, para disponibilizar isso para as pessoas com uma forma de entender diretamente, né, o que ele está dizendo, e remotamente, sem sair de casa, né, no conforto da sua própria casa, se assim o preferir. É uma oportunidade, eu acho que muito interessante. Eu acho interessante a gente falar também que, assim, está sendo trazido a oportunidade de aprender com um cientista de vanguarda, um cara que está vivo, né? Que tem um nível de importância extremo para nós, porque está trazendo uma teoria mostrando o fato da realidade ser virtual, o fato de que existe um campo de energia e informação que pode ser acessado, uma comunicação não local que pode ser realizada, como fazer visão remota, como você pode literalmente acessar o sistema que compõe a realidade. O cara não é um guru de internet, ele é um físico, trabalhou na NASA, é um físico de laboratório, é um cara que criou essa teoria importantíssima. E aí, eu acho interessante trazer isso. A doutora Mabel sempre fala isso. Toda vez que se traz uma nova ideia para a humanidade, existem 3 estágios de aceitação dessa ideia. O primeiro estágio é que essa ideia ela é completamente ignorada. Ninguém se interessa. Depois, ela começa a ser ridicularizada. Né? Não, pô, esses caras são loucos, o que eles estão falando aí não faz sentido. Depois, ela é fortemente combatida. E, por último, ela é finalmente aceita e o paradigma é trocado. Então, assim, você vai esperar 100 anos até que se aceite realmente o que está falando, ou você vai aproveitar um cara que está vivo, que está trazendo um conhecimento de vanguarda mesmo. Eu estive lá no evento em São Paulo e eu participei da prática de visão remota, das práticas meditativas que o Tom propôs, e eu achei fantástico. Para mim funcionou, então eu fui capaz de experimentar o pudim e foi muito bom. E eu acredito que assim é uma oportunidade de ouro. Então a gente está com esse curso aberto, gravamos o curso com o Tom Campbell no evento em São Paulo. Dá vontade de trazer o cara aqui uma vez por ano, né? Porque realmente estar na presença dele é fantástico, mas não deu pela pandemia e esperamos que consigamos, depois da pandemia, trazê-lo mais outras vezes. Mas, enquanto isso, a gente tem esse curso, é fantástico, tem ferramentas práticas. Eu gostaria que você falasse, Mário, não sei se está no curso, e se eu falar isso, eu vou comprometer, mas tem o lance das ondas binaurais, não tem? Ah, isso, bem lembrado. É porque, assim, uma das coisas que ele incentiva bastante é a questão da meditação, e com nenhuma técnica necessariamente oriental ou ligada a qualquer religião. O objetivo da meditação aqui, e é proposto também nos livros isso, é que você entre em contato com o ser que você é, com a sua centelha divina, com a sua consciência, com a fonte, né? E você consegue fazer isso através da meditação, no sentido de você começa, o primeiro objetivo da meditação é você zerar os pensamentos, ou pelo menos tratar os pensamentos de tal forma que você consegue ignorá-los, né? E você consegue se contatar com aquela essência que você realmente é, né? E, a partir disso, você consegue desenvolver um conhecimento maior sobre quem, o que você é e como isso funciona, e desenvolver melhor essas propriedades, inclusive de atuar na realidade. Por exemplo, como é que o Tom descobriu? A primeira coisa que ele descobriu foi através da meditação. Ele estava fazendo a pós-graduação dele, trabalhando feito louco, cansado, não conseguia dormir, não tinha tempo suficiente, né? E aí ele viu lá um anúncio dizendo que a meditação tinha N benefícios, inclusive necessitar menos sono, mais foco, não sei o quê. Ele viu vários benefícios lá e falou, não, deixa eu ir lá ver isso, né? Uma palestra grátis, vou lá ver. Aí o pessoal ofereceu que dava um treinamento mais profundo, explicou os benefícios e falou que por $20 uma banana e um lenço branco, ele fosse lá, eles iam explicar para ele, passar um mantra especial para ele fazer a meditação dele.
E aí ele foi lá, achou meio estranho aquela história toda, ele é físico, né, racional, tudo, mas no final das contas, ele foi e, assim, na primeira teste de meditação, o que ele percebeu? Que o mantra nada mais era que um som que ele tinha que fazer repetidamente na mente dele para ir ajudando a eliminar os pensamentos. E ele saiu, vamos dizer, saiu do tempo, saiu do espaço e ficou flutuando. Então, ele quase 40 minutos depois, quando o cara chamou para terminar, para ele tinha passado 1 minuto. Ele falou, nossa, o que aconteceu aqui, né? Tem algo estranho aí. Ele começou a aplicar a meditação, a praticar a meditação e pôr em prática, tentar pôr algum uso prático para isso. E ele começou, em estados meditativos, a resolver problema de código de computador, porque ele já mexia com isso na época. Ele é um especialista em simulação e programas de computador. E ele conseguia ver, durante o estado meditativo, né, na mente dele, na consciência dele, a lista das sequências do programa, e ele conseguia fazer com que elas se destacassem, por exemplo, em vermelho, aquelas linhas que continham erros. E aí, ele vendo isso lá, ele saía do estado meditativo, voltava aqui, ia naquelas linhas, riscava, fazia as correções e ajeitava os programas. Então, ele ficou... E eu vou explicar porque eu conto isso, porque isso é fundamental, tá? Isso mostra por que a consciência é fundamental. E ele começou a ficar com tanto êxito nisso que o pessoal achava que ele era estranho no trabalho dele, porque ele ficava, às vezes, meio apagadão, né? E ele estava lá revisando os programas. Mas ele fazia com tanto êxito a revisão dos próprios programas que as pessoas vinham pedir para ele revisar os programas dela. E ele conseguia resolver os problemas do programa dos outros, não só os dele, né? Então, ele visualizava, encontrava as linhas, falava para a pessoa fazia as correções. Mas ele ficou curioso porque ninguém quis saber como ele fazia. Quando ele tentou explicar, ninguém quis saber, porque achou o negócio meio uma espécie de coisa, né, sei lá, mágica, mística, e ninguém nem quis saber, mas continuava batendo na porta dele para resolver os problemas. Conclusão, ele descobriu que ele conseguia fazer coisas, né, e perceber coisas na realidade mental ou de consciência, que ele conseguia ter resultados aqui na vida prática. Né? E esse é um exemplo que foi o primeiro. Né? E com isso, ele não conseguia fazer o contrário. Né? Ele não conseguia fazer nada na realidade material que afetasse a realidade da consciência. Então, e ele tinha esse exemplo prático direto. Né? Então, entre muitas outras coisas, esse é um dos exemplos típicos que deixa claro que a consciência é fundamental, a realidade aparentemente física, que na verdade é virtual, é derivada. Então, se a realidade é virtual, é derivada, ela é informação que está na consciência, você no estado de consciência, é claro que você consegue afetar, porque a consciência é fundamental e a realidade é derivada. Tá? Isso para citar apenas aí esse exemplo que tem a ver com o que você estava falando. Né? Sim, eu falei das ondas binaurais porque, além das práticas, sim, né, de visão remota, a meditativa, se eles vão encontrar essas ondas binaurais, aí já queria aproveitar o gancho para você me dizer o que são essas ondas binaurais, como elas podem ajudar as pessoas e se elas vão ter no curso. Se elas não têm, se a gente pode conseguir para elas. Você tem totalmente razão, né? O que acontece? Por que eu entrei nisso tudo também? Porque ele desenvolveu nos laboratórios Monroe, com os colegas dele na época, esses sons binaurais, que são sons estereofônicos que permitem que você consiga levar o cérebro de uma forma encaminhada, né? Induzida. Ele cita o exemplo das rodinhas de bicicleta para aquelas crianças com bicicletas pequenas que estão aprendendo a andar de bicicleta. Os binaurais são como aquilo para a meditação. Muitas pessoas começam a meditar e desistem rapidamente, porque demora a chegar nos efeitos da meditação, em aprofundamento do estado meditativo, começa a pensar e sai fora, e não progride. Então, com esse desenvolvimento desses sons binaurais, porque o que acontece? O ouvido não capta sons de 4 Hz. Sons de 4 Hz estão fora da capacidade de vibração do ouvido. Então, o que ele faz? Se você põe 100 Hz de um lado e 104 Hz do outro, ou 200 de um lado, 204 de outro, você percebe os 4 Hz através de uma ondulação. Então, faz pi aqui e pi no outro, se você ouve um de cada vez. Quando você põe os dois juntos, ele faz pi, ui. Então, ele faz uma ondulação
que ajuda a induzir, não força, porque se você não quiser meditar, você não medita nem que te dê uma martelada na cabeça. Mas, se você quer meditar e quer usar os binaurais, ele desenvolveu esses binaurais na época que ajudam a entrar num estado de meditação. E, em geral, em torno de 4 Hz, que é onde as propriedades da meditação profunda são mais profícuas para fazer experimentos como de visão remota, cura, telepatia, né? Esse tipo de coisa. E para fazer a meditação e o autoconhecimento também, né? Para estar no nível de ser, para perceber o que você é no nível de ser, para se transformar ou experimentar o estado de consciência pontual, né? Que é você estar só como consciência, aparentemente com a sensação de que está desconectado do corpo. Para você fazer viagens astrais, né, que se chama experiências fora do corpo, né, sendo que o corpo nem existe, ele sempre brinca, né? Experiência fora do corpo é um nome péssimo, porque não existe corpo, é um avatar. Você é consciência, então não tem como você se plugou no corpo para experimentar. Então você não está saindo do corpo, você está sintonizando, em vez de sintonizar o corpo, Você está sendo você, basicamente. Está sintonizando você e outros fluxos de informação, né? E os binaurais, ele desenvolveu para isso, e a gente fez um conjunto a gente tem um conjunto de binaurais preparados pelo Tom, que a gente vai brindar as pessoas que participarem, até para poder usarem nessas experimentações os próprios binaurais do Tom, ok? Vão ser passados esses áudios binaurais para as pessoas que fizerem o curso também, para ajudar nessas experimentações. Bom, então Desculpa o curso aí é teoria e prática, né? É É o mapa e é ofertado o pudim para que as pessoas possam experimentar na prática também. Exatamente. E ver se isso funciona para elas e ter essa experiência, né, da visão remota, dessa comunicação não local, ter a experiência da projeção astral, ter todas essas experiências e ainda com essa ferramenta das ondas binaurais desenvolvidas pelo Tom. Isso, exato. Elas foram desenvolvidas por ele lá na época. Então, quem entrar no curso vai ser presenteado. Eu estou colocando o link, Mário. Desculpa te cortar, eu estou colocando o link do curso aqui no chat do meu YouTube, que é o canal do canal Artétipos. Na sua bio do Instagram também está disponível, né? Está no link da bio, dá para clicar. A bio é a descrição do perfil ali. Quando você vai na. Quem está no perfil principal, ali, o link já leva para a descrição, para a página Exatamente. do curso. É isso. A hora que as pessoas entram, Mário, eu só quero saber se é o mesmo link que eu tenho aquele mybigton.com.br/eventtomcamp, onde as pessoas entram para assistir até a live mesmo. Tem a reprodução da live novamente. Lá tem a reprodução da live e tem aquele linkzinho que a pessoa põe lá e ela recebe o e-mail com os detalhes do curso. Okay? É isso Agora, mesmo. se clicar no link da bio também, eu acredito, eu não lembro, preciso olhar agora, mas eu deixei o link da bio esse caminho para facilitar. Coloquei nos botões de destaque, coloquei nas publicações que eu estou pondo do... É isso. Então, através desse link, vocês vão ter acesso à live que a gente fez, onde a gente trouxe um vídeo do Tom mesmo, uma palestra do Tom sobre o assunto, né? Que acho que ele é a pessoa que tem maior particularidade para falar sobre isso. Claro. E a partir de lá você consegue comprar o curso também. Vai estar disponível até segunda-feira, às 23h59. Segunda-feira, 23h59, encerra essa primeira turma do curso. Então, você vai ter acesso à teoria, a todo esse mapa do território virtual, desse universo de energia e informação, e vai ter acesso à prática também. E vai ganhar de bônus aí os áudios binaurais desenvolvidos pelo Tom. Eu acredito que é basicamente isso, né, Mário? É basicamente isso. Então, e com o principal fator, que foi o que levantou mais dúvida para as pessoas, que é essa questão da disponibilidade. É uma coisa que a gente conversou e discutiu em comum que seria útil para as pessoas, né, Luca? Que é ter isso tudo por um ano. Aquilo está lá um ano, você pode ver, rever os vídeos, voltar, ver com calma, porque é um assunto profundo, exige prática, né, para que você, caso decida experimentar por você mesmo e aproveitar tudo isso, existe essa oportunidade e você não adianta sair correndo e ver tudo rápido e sair, não, agora já vi tudo, né? Isso fica como informação mental, intelectual e ela não penetra. Então, essa questão de ver com calma, de poder ver várias vezes, ela vai ser extremamente útil para você. Não a despreze.
E outra coisa, você não tem perigo de estar coincidindo com qualquer outro curso, treinamento ou trabalho, porque o horário quem vai fazer é você. À medida que vão sendo disponibilizados os vídeos, e a gente começa no primeiro, termina no último, e depois você pode ver qualquer um deles em qualquer ordem, voltar, revisitar, né? Experimentar, e isso vai te dar uma tranquilidade para aproveitar bastante dessas informações diretamente do Tom e complementarmente por mim também no que eu puder adicionar, e a gente se dispõe de novo. Se surgirem ainda questões ao longo do curso importantes, a gente adiciona vídeos complementares. Perfeito, Mário. Eu queria dizer, tem muita gente perguntando aqui para mim se vai ficar essa live nossa salva no meu canal. Eu vou deixar, eu acredito que você vai deixar no seu Instagram também, né, Mário? Perfeito. Vai, tá. Eu vou deixar essa live disponível no meu canal. Essa daqui que eu estou fazendo com o Mário, não só até a segunda-feira, eu vou deixar para sempre aqui, porque eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de entrar, conhecer sobre o trabalho, porque assim, o trabalho não acaba na segunda-feira, na segunda-feira fecha o curso, mas depois, quem estiver assistindo isso fora desse período de lançamento, tem a oportunidade de conhecer o trabalho do Mário, o trabalho do Tom, conhecer o MyBigTool, tá? Então eu vou deixar aqui no link da hora que fechar a live, vou deixar no link da descrição o link para você participar do curso, né, que fecha na segunda-feira, e o link para você conhecer o trabalho do Tom depois que fechar esse lançamento. Eu queria trazer para a gente finalizar um ponto muito interessante, Mário, que um seguidor trouxe aqui, que é o Plínio Borella. O Plínio falou o seguinte: o que a gente chama de viagem astral é o estado natural, e o que chamamos de estado natural é que é uma viagem, tá certo? Eu achei muito interessante o ponto dele. É isso, né? A viagem astral é o natural, e o que a gente chama de natural é que é uma viagem, que é uma experiência que a gente está tendo momentânea, né? É como um sonho. Isso aqui é exatamente como um sonho. Quando você está no sonho, você não lembra disso. E quando você está aqui, você rapidamente esquece o sonho. O sonho é um outro ambiente de realidade virtual, assim como, vamos dizer, a viagem astral, que, na verdade, lá, como ele está dizendo aí, a gente está muito mais no ambiente próprio nosso, que é um ambiente de pensamento, um ambiente mental, um ambiente de consciência, do que esse ambiente que tem tantas regras para ficar tranquilo, seguro e útil, que ele parece fixo, físico e material. Então, realmente, aquele ambiente, né? E uma ideia de perceber isso mesmo, se você nunca fez nenhuma viagem astral por acidente, ainda que muitas vezes um sonho possa ser isso também, o sonho é um ambiente virtual que a sua mente mesmo está criando, às vezes sozinha, às vezes em conjunto com outras, às vezes em conjunto com a fonte. Mas é um outro ambiente virtual e ele serve muito bem de exemplo do que é um ambiente virtual livre, que não tem tantas regras quanto o nosso. Perfeito. Mário, eu queria agradecer a sua presença no meu canal e dizer que eu estou honrado de participar do seu canal, né? Porque estamos aqui nos dois. Então, muito obrigado pelo convite que você fez de eu participar dentro do seu Instagram. Quem está no meu YouTube, siga MyBigTool Campbell. Eu deixei aqui nos comentários, no chat. Então, sigam o Instagram do Mário. Conheçam o trabalho do Mário, que é fantástico, o trabalho do Tom. E quem está aqui no Instagram do Mário, conheça o nosso, @artétiposoficial. É uma parceria que a gente fez que está dando super certo, então esperemos que continuemos essa parceria aí. Muito obrigado pela presença, Mário. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar conversando com você. Quem não conheceu ainda, conheça então realmente o seu canal, @artétiposoficial, que é o canal seu e da Mabel, com quem a gente está com essa parceria. Legal. A gente também, todas as indicações, a gente tem compartilhado e trocado informações, tem compartilhado esses links aqui. E tem um e-book da Mabel excelente também, que a gente compartilhou já das outras... Como é que é mesmo o nome? A Saúde... Só existe saúde. Só existe saúde. Muito bacana também. É uma coisa. A gente tem um e-book no nosso, só física quântica, realidade virtual e consciência. Realidade virtual. E tem esse e-book da Mabel que eu também recomendo, porque é muito bom também. E por coincidência tem tanta coisa em comum, porque é aquela história, né? Quando a gente está olhando para a verdade, a tendência é que as coisas acabem muito parecidas. É isso aí, gente. Foi um prazer falar com vocês, um prazer estar no canal da Mabel e do Luca, e um prazer tê-los aqui no nosso também, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado, e qualquer dúvida, entre em contato com qualquer de nós aqui, que a gente vai dando informações adicionais. É isso. Boa noite, pessoal. Então, até segunda-feira, às 23h59. Então, garanta sua vaga no curso e viva essa experiência fantástica, que é conhecer o trabalho do Tom e experimentar esse novo modelo de realidade. Um abraço para todos. Conhecer da boca dele, é isso aí. Exatamente. Tchau, Mário. Obrigado.
Tchau, obrigado, Luca. Um abraço.